Alô, queridos, esse é o vídeo de dicas para você mitar nessa rodada 5 do Cartola FC 2024. A última rodada foi muito complicada, muita desvalorização, mas a gente já tinha alertado isso aqui no nosso vídeo e principalmente na nossa última live. Além de que falamos muito sobre gerenciamento de riscos, era uma rodada muito arriscada. Manter determinados jogadores como Scarpa ou Paulinho, a dobra do Internacional que sugerimos aqui com grande potencial, em detrimento de abrir mão de Verratti, o mais escalado, que terminou perdendo o pênalti, sendo o capitão mais escalado. Então foi uma rodada de zica, mas o que passou, passou. E nesse vídeo aqui eu vou montar uma base forte com muitas opções, inclusive baratas, pra gente valorizar, pra gente pontuar e mitar na rodada. Então fica comigo até o final, não muda de canal. Eu sou o Glauber Arruda, Bom de Bola, eu vou te ajudar a mitar. Tá só começando. Vem! Antes de começarmos a nossa análise da rodada, dos confrontos e também das nossas indicações, eu quero muito agradecer a você. Muito obrigado pelo seu carinho, por sempre estar aqui engajando com os nossos vídeos, com as nossas lives. E muito obrigado pelo seu like. Aproveitando, não esquece de deixar o seu like, é muito importante. E por falar em like, não esqueça, deixa agora seu like, você valoriza muito o nosso trabalho. O seu like é gratuito e você diz pro YouTube que gosta do conteúdo aqui do Bom de Bola. Muito obrigado a você que tem sempre deixado o like. Estamos sempre batendo a meta de likes. E aqui não é diferente, esse vídeo, meta de 1000 likes, eu conto contigo, vamos pra cima e aproveita para se inscrever aqui no canal também gratuitamente. Toda semana tem vídeos e lives para te ajudar a mitar nas rodadas, analisar melhor o futebol. Então aproveita, clica aqui, se inscreva e ativa todas as notificações para não perder nenhum conteúdo na palminha da mão. E outra parada é me acompanhar no Instagram, o Bom de Bola, rede social mais ativa, tá na tela, link tá na descrição. Por lá tem comunicação diária sobre futebol. Se você gosta do nosso conteúdo, me acompanha por lá, eu tô te esperando. Vamos lá, nosso time aberto na última rodada fez aqui 45.34, pouquinho a mais ali da média geral. Foi uma pontuação ok, porque a rodada foi bizarra, né? Inclusive coloca aqui qual foi a tua pontuação na última rodada e quantas cartoletas você perdeu ou ganhou, né? Vai que você ganhou cartoletas. Então coloca aqui embaixo nos comentários quantos pontos você fez e quantas cartoletas você ganhou ou perdeu. Eu vou te responder, você sabe disso, então coloca aí nos comentários. Mas vamos começar aqui a analisar os jogos pra gente entender como é que foi a última rodada e para onde é que a gente vai. Vamos começando aqui com um dos jogos que abrem a rodada, Fluminense e Atlético Mineiro. Isso significa que saberemos de forma oficial as escalações, qual é o time que vai a campo. E a gente, cara, na última rodada, essa questão do Atlético Mineiro foi um divisor, né? A gente falou gerenciamento de risco, a gente não sabia se o Scarpa ia jogar, se fosse jogar quanto tempo jogaria. Do Paulinho, a gente falou do potencial e eles foram bem, os dois marcaram gols. A gente falou inclusive dos atacantes de uma forma geral do Galo, inclusive o Vargas foi muito bem, mais de 15 pontos. O Fluminense foi derrotado na última rodada. E percebam como a rodada foi zicada, né? O Corinthians vinha de 4 jogos sem marcar nenhum gol. E ele calhou de fazer logo 3 em um único jogo e vinha tomando gol em todos os jogos. E nesse mesmo jogo ele fez 3 gols e não tomou nenhum do Fluminense. Esse Fluminense que ainda não se encontrou na competição vai jogar contra o Galo. E o Galo, pra mim, não é de agora, não é de hoje desse vídeo, é o time que está jogando o futebol mais prazeroso de se assistir. Fala aqui nos comentários se você concorda. O Galo vem num momento muito bom, o Milito encaixou as ideias deles, os jogadores assimilaram muito bem. E pra mim, o Galo, mesmo jogando fora de casa pela bola que está jogando, é favorito nesse jogo contra o Fluminense, tá? A tendência de um jogo aberto aqui e um jogo de gols. O Fluminense é o 16º colocado, o Galo é o 2º colocado e a gente vai falar, obviamente, já sobre os jogadores. No sábado, essa partida entre Corinthians e Fortaleza também saberemos de forma oficial. Essas duas partidas acontecem no sábado às 16 horas. O Corinthians vem super motivado, o Corinthians fez a sua primeira boa performance em termo coletivo, né? O time do Corinthians fez um ótimo jogo contra o Fluminense, né? Um time que marcou pressão, marcou em cima, fez 3 gols. Foi uma rodada bem atípica, isso foi totalmente fora do padrão do que o Corinthians vem apresentando. Então o Corinthians vai jogar contra o Fortaleza vem de um empate em casa contra o até então líder Bragantino, com um time reserva, né? Isso foi o Fortaleza. Pra mim aqui é um jogo com um fator campo, que o Corinthians jogar a bola que jogou contra o Fluminense, pra mim leva favoritismo, embora seja o 15º, mas tá motivado. Teremos esse jogo aqui, Bragantino e Flamengo, também no sábado às 18h30, e o Bragantino é o 3º colocado, né? O Bragantino que não perdeu ainda
ainda no Campeonato Brasileiro, 4 jogos, são 2 vitórias, 2 empates, vai jogar contra o Flamengo. E olha só, o Flamengo vem de 2 derrotas consecutivas. Eu estou falando da última derrota no Clássico pro Botafogo, 2-0, e vem de um jogo na altitude pela Libertadores. Então assim, o momento não tá legal pro Flamengo. Inclusive o Gabigol agora já tá liberado, né? Uma informação pra vocês, o Gabigol já está apto e pode jogar pelo time do Flamengo, mas o Flamengo não tá jogando a bola que deveria estar jogando. E se você me acompanha aqui, você tá ligado que eu tô sempre, já tô falando isso há muito tempo. O Flamengo poderia, deveria, pela qualidade dos jogadores, estar jogando um melhor futebol. E é assim, o Tite é aquele futebol pragmático, é o Tite da imprensa ali, das coletivas, é o que o Flamengo tá repercutindo dentro do campo. Um time moroso, apático, que não quer jogar bola, não busca o gol, parece que joga com resultado e tudo mais. Flamengo, cara, na última rodada não deu um chute no gol em mais de 90 minutos contra o Botafogo. Com a qualidade daqueles caras, brincadeira, né? Então assim, o Flamengo tá muito abaixo. Bragantino em casa, eu acho que vai ser um jogo do Flamengo buscar reabilitação, de uma mudança de postura, é o que eu acho, tá? E no mínimo deveria ter isso. E o time do Bragantino também não é um time que mesmo em terceiro lugar não passa tanta confiança, mas é um time que vem fazendo gols, vem sofrendo gols, pode acontecer aqui. Pra mim, não tem favorito. Cruzeiro e Internacional, o Inter, que era um grande favorito na última rodada, empatou com o Atlético Goianiense, é o 6º colocado no momento, Kudê pressionado por parte da torcida, e o Cruzeiro conseguiu vencer e venceu bem o time do Vitória em casa. O Matheus Pereira estava no nosso time, salvou mais de 16 pontos. Não sei se você escalou o Matheus Pereira. Cruzeiro que agora tem mudou, né? O Ronaldo vendeu, a SAF e tudo mais. Eu acho que isso vai ser bom, porque o cara é bem torcedor do Cruzeiro. Então, ó, 7º colocado o Cruzeiro, o Inter 6º. Pra mim é um jogo sem favoritos aqui, mas com tendência de gols, tá? O time do Cruzeiro normalmente tem sofrido gols, mas também tem marcado gols. O time do Grêmio vai jogar contra o Criciúma. O Criciúma que já começou a rodada azedando pra todo mundo, né? Criciúma fez simplesmente 4-0 em cima do Vasco em São Januário, muita pressão. O Criciúma fez um jogo muito inteligente, méritos pro Criciúma. No primeiro tempo, o Verratti teve a oportunidade ali, o capitão mais escalado, de fazer o gol de pênalti. Se ele bota aquela bola lá dentro, muita coisa mudaria. No entanto, perdeu o pênalti. E aí no segundo tempo o Criciúma fez mais 3 gols, foi merecedor. Olho nesse Criciúma, hein, pessoal. Criciúma tem 3 jogos no Campeonato Brasileiro, não perdeu nenhum jogo. Não perdeu nenhum jogo. Tem essa vitória recente 4-0 contra o Vasco, foi buscar um empate lá na Arena MRV contra o Atlético Mineiro, esse mesmo aí, o Criciúma foi lá e empatou em 1-1, e na abertura também ficou no 1-1, jogo em casa contra o Juventude, rodada 1. Então esse é o Criciúma, ainda não perdeu. O time do Grêmio, vamos ver qual é o Grêmio que vai a campo, é o 9º colocado, o Grêmio que vem de uma derrota por 1-0 fora de casa contra o Bahia, o jogo que o Renato Gaúcho tirou o time de campo e tudo mais. 9º colocado o Grêmio, a questão é que o Grêmio nos jogos que fez em casa, exatamente, ele tem 2 vitórias. Os 2 jogos fora o Grêmio perdeu, os 2 jogos em casa o Grêmio venceu. Nos 2 jogos que o Grêmio venceu em casa, ele não tomou nenhum gol, ele pegou 2 SGs. Vitória 18º, até aqui nenhuma vitória em 3 jogos válidos ali. 2 derrotas, 1 empate, vai jogar contra o São Paulo, que vem de um empate 0-0 contra o Palmeiras. São Paulo jogando fora, tô gostando do futebol do time do São Paulo. Eu acredito que o Vitória jogando em casa, o único jogo Vitória em casa, ele perdeu sem marcar gols. Foi exatamente na rodada 1 contra o Palmeiras, 1-0. E o São Paulo, pra mim, tem mais elenco e leva um certo favoritismo. Eu acho que o Vitória vai se expor, vai precisar vencer. Sem dúvida alguma, Atlético Paranaense e Vasco da Gama. O Atlético Paranaense 4º colocado. Tem apenas uma derrota. Foi exatamente pro Grêmio 2-0 esse jogo. E o Vasco que tá ali em 17º, num momento muito ruim. O Atlético Paranaense é muito favorito. Possibilidade de SG nesse jogo. Nomes muito bons ofensivamente. Então, na linha de defesa pra gente trabalhar também, certamente será um time bem visado. O time do Atlético Paranaense está jogando futebol bem interessante. A gente tem aqui o Botafogo e o Bahia. O Botafogo líder do Campeonato Brasileiro. A gente já viu isso em 2023. O Botafogo tá jogando um bom futebol. Também não tô falando disso de hoje. Falava isso e analisava isso em relação ao último clássico aí entre Flamengo e Botafogo. Um time que defensivamente vinha dando espaço e sofrendo gols. No entanto, o time e ofensivamente muito bem. Então esse Botafogo venceu o Flamengo e sem sofrer gols. E o Botafogo tem 2 SGs em 4 jogos. Contra o Bahia, o time que normalmente faz gols, inclusive que pegou o SG contra o Grêmio. Acho que pode pegar um SG aí, eu tenderia mais para um SG do lado do Botafogo. Tá bem, tem nomes interessantes, para mim favorito jogando em casa. Grande momento, o Arthur Jorge fazendo um bom trabalho. Cuiabá, o único time que em todos os jogos que fez do Brasileiro
não marcou nenhum gol. É o lanterna da competição, o Cuiabá. Em 3 jogos, são 3 derrotas, nenhum gol marcado, muitos gols sofridos. A gente vai detalhar mais em nossa live também e no vídeo de atualização. E o Palmeiras, 12º colocado, também não tá jogando essa bola toda, mas tá por ali. Pra mim, Palmeiras é favorito. Pra gente pensar no SG também, é de se observar 3 jogos sem marcar nenhum gol. O time do Cuiabá, inclusive o último, né, foi jogando em casa contra o Galo e perdeu por 3 a 0. Juventude e Atlético Goianiense, pra mim, um jogo parelho, né? 13º Juventude e 19º Atlético Goianiense. Pra mim, Juventude favorito nesse jogo. Pouca gente vai estar olhando, mas a gente não deixa passar nada. Bora pro campinho. Falando aqui dos goleiros, vamos buscar goleiros ali que custem pouco e que tem um potencial na rodada. Então já começo falando pra vocês aqui do Carlos Miguel, um goleiro que fez a sua estreia no gol do Corinthians, não tomou gol. Tudo para um goleiro maravilhoso, começa não tomando gol, né? Carlos Miguel, gente, custa 5 cartoletas e ele vem de uma pontuação boa aqui contra o time do Fluminense, tá? Então o Corinthians, que nos 2 jogos que fez em casa, não tomou gol. Ele ficou no 0 a 0 contra o Atlético Mineiro e venceu o Fluminense 3 a 0. Então o Carlos Miguel para mim é uma opção barata. Acredito que é uma rodada, vocês vão responder aqui quantas cartoletas vocês têm, mas acredito que é uma rodada difícil para escalar. Nesse time aberto aqui eu tenho limitações de cartoleta, gente. Eu tenho 111,52 centavetas de cartoleta. Então não é tanto. Nos meus times exclusivos eu tenho 121 cartoletas, eu posso escolher melhor. Mas aqui, eu acredito que é a realidade da maioria, a gente vai trabalhar com essa possibilidade, tá legal? Então aqui, ó, Carlos Miguel eu acho uma opção muito interessante. O Everton é mais pela questão do SG do Palmeiras, só que é um goleiro de 12 cartoletas. Bento eu acho sensacional para a rodada. Quem tá legal de cartoletas é um nome muito bom, porque ele está muito bem. O Bento, olha aqui, ó, 6 pontos, 4... 8 pontos e 2 pontos. Então o Bento está muito bem. Já teve 2 SGs aí o Atlético Paranaense no campeonato e eu acho possível de que isso aconteça novamente. Então o Bento é um ótimo nome para a rodada. Everson do Galo, mesmo tendo um jogo difícil contra o Fluminense. O Fluminense vem de um jogo que cedeu o SG. Everson do Galo, por quê? Porque de 4 jogos o Atlético Mineiro em 3 não tomou gol. Então é um time que vem se mostrando sólido e equilibrado, defensivamente e ofensivamente. Por isso está bem no campeonato. Everson do Galo, um bom nome. João Vitor, goleiro do Botafogo, que no último jogo não fez nenhuma defesa. Pode ver, ele só fez o 5 do SG, porque o Flamengo não acertou uma bola no gol. Eu acho uma vergonha. João Vitor, a 7 cartoletas, Botafogo contra o Bahia. Pode pegar o SG também, acho uma possibilidade. Rafael jogando fora contra o Vitória. O único jogo do Vitória em casa, ele perdeu para o Palmeiras 1 a 0. Rafael, a 7 cartoletas. Então tem goleiros baratinhos aqui, tá, gente? Rafael Cabral, não é um goleiro que passa um grande momento. Fez defesas até aqui nesse último jogo pelo time do Grêmio, ele fez sua estreia, não confio tanto. E o Gabriel, mais uma vez colocando para vocês aqui contra o Atlético Goianiense, que em 4 jogos em 2 não marcou. Gabriel, menos de 4 cartoletas também é uma opção. Vamos para os laterais então, ó, não esqueça de deixar seu like aqui e comentar qual foi a sua pontuação e quantas cartoletas você tem. Mas vamos lá, falando dos laterais, eu quero já começar a falar do lateral esquerdo do Botafogo, Hugo. Hugo tá jogando muita bola, tá muito bem, não é só pela questão do SG que pode acontecer, mas ele tá desarmando, ele vai bem ofensivamente. E para quem me acompanha aqui, eu já tô falando desde o início do Campeonato Brasileiro, um dos caras que teve mais participação em gols no início da temporada pelo time do Botafogo. Então o Hugo é um cara que a 8 cartoletas ali, para mim, tá valendo. Um outro nome que pode ser uma excelente para a rodada, deve estar bem visado, são os laterais do Palmeiras, tá? Mas aqui eu vou falar do Piquerez. Os 3 jogos do Cuiabá que fez até aqui não marcou nenhum gol. O Palmeiras é um time sólido. E dos 4 jogos que o Palmeiras fez nesse Campeonato Brasileiro, em 3 ele não tomou gol. Então eu vejo com boas perspectivas, boas possibilidades o SG do Palmeiras. Então aqui, ó, um lateral do Palmeiras cabe bem. Piquerez tem muitas valências. Acho um nome excelente para a rodada. Da mesma forma, os laterais do Atlético Paranaense. Do lado direito você tem o Godoy, mas na esquerda eu tenho preferência pelo Esquivel. O Atlético Paranaense é um SG possível, é bem favorito contra o time do Vasco da Gama e o Esquivel já participou em gols, já pegou SG, é um lateral bastante ofensivo, não é a primeira vez que eu tô falando dele aqui para vocês, portanto, Esquivel do Cap contra o Vasco pode ser uma boa, custa pouco. Outra alternativa que eu já estou falando também há algum tempo é o William, lateral do Cruzeiro. O Cruzeiro vai ter mais um jogo em casa e mesmo sem o SG, o Cruzeiro na última aí, o William pontuou ali
próximo de 5 pontos, recuperando praticamente o SG. Lateral bem ofensivo, que já tem participação em gol neste mesmo Campeonato Brasileiro, então ele tá melhor do que o Marlon, falei isso na última, se confirmou, o William é alternativa. Voltando pra cá, Guilherme Arana pelo momento do time do Galo é uma possibilidade muito boa. Saravia tá batendo muito, pra mim não seria das melhores opções. Se você não tem grana pra colocar o Piquerez e quer botar algum lateral do Palmeiras, o Mike a 8 cartoletas pode ser uma boa também. Ele começou no banco na última. Os laterais do Grêmio não são tão confiáveis, embora os 2 jogos do Grêmio em casa não tomou gol. E você tem o Fábio e você tem o João Pedro, que eu gosto mais. O William já falei, curto mais o João Pedro. E é isso, é ripa na chulipa. Agora o papo é zagueiros. Começar falando aqui do Alan Franco. Mesmo tendo um jogo fora aqui contra o Vitória, ele tá muito bem. Alan Franco, ó, 2 jogos ele tem no campeonato e, cara, em 2 jogos ele tem as 2 pontuações acima de 9 pontos, pessoal. Olha só, 9.10, 9.20, nenhuma falta, 5 desarmes. Então ele tá muito bem. Ele tá antecipando as jogadas. Alan Franco, uma alternativa a 9 cartoletas. Uma outra muito boa dentro do SG que a gente falou é do Luan do Palmeiras, o zagueiro que custa mais barato. Lógico, você tá com grana, você pode botar um Gomes, você vai botar de repente um Murilo, nem sei se tá disponível ou não, mas aqui você tem o Luan a 8 cartoletas, que é um bom jogador e dá pra você compor. O Kaique Rocha é muito difícil de deixar de fora, porque todo jogo, já tô falando também desde o início, mesmo sem o SG, o Kaique Rocha pontua. Sem o SG, ele fez 3 pontos. Você não encontra zagueiros desse quilate fazendo o que esse camarada tá fazendo até agora. Então, o Kaique Rocha, pra mim, já vai estar no time, beleza? Outras possibilidades. Os zagueiros do time do Corinthians, você tem Félix Torres, você tem os zagueiros do Atlético, muito em função... Claro, tem um risco um pouco maior, o Fluminense precisando vencer jogando em casa, e é um time que costuma fazer gols, mas você tem Igor Rabelo a 7 cartoletas, o Bastos do Botafogo a menos de 5, ele tá custando 4 cartoletas, pode ser uma boa também do Botafogo. Aqui você tem Alter, o Rodrigo Eli do Grêmio a 4 cartoletas, Grêmio pegar SG com o Criciúma, um jogo um pouco mais enroscado aqui. Raul Gustavo eu não consigo confiar, mas é isso aí. Vamos falar de meio campistas, e o cara que tá voando é Gustavo Scarpa, e nessa rodada não tem aquela de, será que vai jogar, será que não vai? Nós saberemos, é um dos jogos que abrem a rodada. Então, ó, Gustavo Scarpa é muito difícil não ter no time por tudo que ele tá fazendo, eu não vou nem gastar saliva aqui, você concorda ou não? Um segundo nome que mitou na última e novamente jogando em casa pode ir muito bem é Matheus Pereira do Cruzeiro. Vem numa pegada muito boa, participando, quase faz um gol olímpico, meteu o gol, tá embalado, motivado, e a gente falava na última rodada, era um jogo pro Matheus Pereira estourar na pontuação, e ele estourou e salvou a rodada de muitos. A minha, pelo menos, ele salvou, não sei a sua. Então, Matheus Pereira é um nome muito bom pra rodada. Outro nome que eu falo pra vocês, embora o Flamengo não esteja bem, eu confio no De La Cruz. Por quê? Porque ele é muito participativo, é um jogador que tá em todos os cantos, todos os lugares do campo, se movimenta, sofre falta, tem bola parada. O Arrascaeta não vai jogar esse jogo. O Bragantino jogando em casa, acho que vai dar espaços, deve fazer falta, e o De La Cruz eu vejo ali como uma boa possibilidade para a rodada. Palmeiras jogando fora contra o Cuiabá, o Cuiabá tá saco de pancada, né? Então assim, o Rafael Veiga do Palmeiras, ele não está jogando a bola que já jogou outrora. No entanto, pode ser um jogo para ele aparecer bem, deve ser visado muito em função do confronto e do favoritismo do Palmeiras, mesmo jogando fora. Minha ressalva aí, a Rafael Veiga pode aparecer. Então não vai esquecer de me seguir no Instagram, o Bom de Bola, me segue, beleza? Olha só, vamos aqui para os meio-campistas. Arias. Inclusive, falei pra vocês do Arias na última rodada, escalei no meu time exclusivo e deu super bem. Imagina se ele faz gol. O Arias tá numa pegada muito boa, gente. Olha as pontuações, 5,90, 6,60, 5,40, sem o SG. E no jogo que não foi válido pro Cartola, ele deu assistência pro gol do Cano no 2-1, que ele perdeu pro Bahia. Então, o Arias, em 4 jogos, ele não tá fazendo menos de 5 pontos. Então, esse cara fazendo um golzinho, ele estoura. A questão é que um jogo um pouco mais difícil aqui, né? O Fluminense não tá bem, é o 16º, vai jogar contra o Galo, que é o 2º colocado. Mas, ó, Arias é um nome que eu gosto. O Scarpa eu já falei, o Veiga eu já falei. Inclusive, o De La Cruz, ele tá no top ali de média dos melhores da posição. Tanto o Scarpa como o De La Cruz são top 5 da posição em média geral, tá? Então, pra mim, o De La Cruz vale, como eu já falei pra vocês. O Matheus Pereira eu já apontei. Se o Cristaldo fosse para o jogo, ele tá muito bem na temporada, acho uma boa. No entanto, eu vou citar aqui para vocês o Vila Sante. O Grêmio vem bem, Vila Sante é um jogador regular
e a princípio eu acho uma boa. Se o Cristaldo for pro jogo, minha predileção é pelo Cristaldo. Como ele não tá disponível aqui, fica a menção de algum meia do Grêmio e aí eu vou com Vila Sante. Continuando aqui, Botafogo em casa contra o Bahia. Danilo Barbosa é o maior destaque nesse meio campo do time do Botafogo. A gente tem o Eduardo também, que pode aparecer bem, teve jogo ali que marcou 2 gols. Atlético Paranaense em casa, dos meias disponíveis, Fernandinho aparece como uma opção e vamos falar sobre isso na atualização do nosso time no decorrer da semana, beleza? Vamos começar falando aqui dos atacantes. Eu vou falar de um atacante que vai jogar fora de casa, mas ele tá numa pegada master e vem de uma mitada. Paulinho, esse cara tá pisando na área do Galo a todo momento. O Fluminense é um time que tá se defendendo mal, tá saindo muito mal com as saidinhas de bola ali. O Corinthians se fez valer dessa fragilidade e o Paulinho tá sempre marcando, é um cara inclusive que desarma. Paulinho do Galo pode ser uma muito boa pra rodada. Outro nome que pra mim não dá pra deixar fora nessa rodada é unanimidade. Quando eu penso no ataque, pra mim tem que ter Canóbio do Atlético Paranaense. O cara tá arrebentando, já falamos em outras rodadas, escalamos, mitamos com ele e por que não? O cara jogando muita bola, ficou de fora na última rodada porque foi expulso, inclusive com um gol, mas o Canóbio tá jogando muita bola, jogando em casa contra o Vasco, não dá pra deixar de fora. Acho importante pensarmos em alguém ofensivamente do Botafogo. O Botafogo tá fazendo gol, muitos gols aí no campeonato, líder do campeonato, jogando em casa contra um time que sofre gols. Então o Botafogo tem 2 nomes ali que a gente tá falando, o Luiz Henrique que fez gol na última, mas eu vou colocar pra vocês um jogador que vem numa temporada muito boa, não só de brasileiro, mas no início de temporada, que é o Júnior Santos. Tiquinho não vai pro jogo, o Júnior Santos custa pouco e tá jogando muito. Pode ser uma boa. Outro nome que pouca gente tá de olho, mas a gente tá sempre alertando aqui, é o Lucas Barbosa do Juventude. Inclusive na última rodada deu assistência e fez para mais de 7 pontos. Lucas Barbosa jogando em casa contra o Atlético Goianiense, muita gente não vai estar nem olhando, mas aqui a gente não deixa passar. Do Juventude, pode ser um nome ousado. Quero falar pra vocês aqui também do time do São Paulo jogando fora de casa contra o Vitória, que é um time que se defende mal, que dá espaços defensivamente, e o Caleri. O time do São Paulo trabalha muito através dos seus atacantes e não é só a figura do Caleri. O Caleri é o homem gol, que inclusive meteu uma bola na trave aí contra o Palmeiras e fazendo um golaço. Mas tem outros nomes que podem aparecer muito bem, mas eu vou aqui por enquanto falar do ataque, referência aí de gol, Caleri do São Paulo, toca nele que é gol. Outros nomes, Hulk descansado jogando contra o Fluminense, pode ser uma boa, o cara do pênalti da falta, tá jogando um pouquinho mais recuado, mas pode aparecer. Luiz Henrique do Botafogo, já custa um pouquinho mais, eu tô entendendo que vocês estão com poucas cartoletas e nesse time eu também, então pra mim, ó, 14 cartoletas do Luiz Henrique vale a pena. Pedro do Flamengo, o Flamengo precisa jogar mais, mas seria o cara da referência. Vitinho é o cara que tá jogando mais no time do Bragantino, embora o Sacha tenha feito gol, é o cara que tá se destacando mais. Como eu falei do Caleri, vamos olhar, Luciano, pessoal, fez mais de 8 pontos só de média básica contra o Palmeiras. E se tiver pênalti, existe uma grande tendência de que ele seja o cobrador. Portanto, falei do Caleri, mas Luciano, vejo um nome muito bom. Ferreirinha, que quando entrou no jogo contra o Palmeiras deu uma fumaceira, então tá muito bem também. E é importante a gente olhar e buscar atacantes do Palmeiras. E pra mim, o cara com maior destaque no momento no brasileiro é o Endrick. A gente vai olhar as pontuações do Endrick, ó. Nesse jogo aqui contra o São Paulo, ele fez menos 0,70, tomou o cartão, acho que tá até perdendo um pouco o peso ali, às vezes muito nervoso, toma um cartão, mas ó, 5,40, 4 pontos, 4,40, se ele faz um gol, ele tem a tendência de estourar e tá interessante para valorizar aqui, pelo menos, e não liberar ao mínimo, mas acho um nome interessante. Lucas Barbosa, já falei para vocês. O Diego Costa não vai para o jogo, então dos atacantes do Grêmio, o Soteldo é o cara que está se destacando mais, ó, 8,70, 9,70, então fiquem de olho nos atacantes aí. O Wesley, que mitou na última rodada, tá motivado, mas não foi totalmente fora, né, o jogo do Corinthians, como eu falei na análise dos jogos aqui, ó, 3 pontuações baixas, como o Corinthians não vinha bem, aqui ele arrebentou. Aí Júnior Santos já falei pra vocês, Pablo seria uma alternativa também, e cara, Rafa Silva a gente deu como dica e falamos no time exclusivo. Dos atacantes eu gosto mais do Rafa Silva, que é um cara mais finalizador. Outro detalhe também é que esse vídeo aqui é um primeiro esboço, tá? Vão ter jogos aí no meio de semana, Copa do Brasil e outros também. A gente vai acompanhar e vamos atualizar esse time aqui com dicas pra vocês até o final da semana. E a gente fala o horário da nossa live, que eu já vou falar pra vocês, é sábado, 11h45, então anota aí.
Vamos falar dos treinadores e pra mim temos algumas opções. Pra mim, Arthur Jorge do Botafogo em casa contra o Bahia é um ótimo nome a 8 cartoletas, vejo um dos melhores técnicos pra rodada. Gabriel Milito vai ter um jogo mais difícil contra o Fluminense, embora o Fluminense não esteja bem, eu estou citando porque o Galo vem muito bem pra mim jogando melhor futebol. Cuca, um excelente nome a 10 cartoletas, então talvez não caiba no seu orçamento, mas pra mim, Cuca e o Arthur Jorge são nomes muito fortes para a rodada. O Abel Ferreira contra um Cuiabá que não marcou nenhum gol em 3 jogos também é um nome, só que joga fora. Renato Gaúcho em casa é um nome pra gente considerar, mas vai pegar o Criciúma, que em 3 jogos não perdeu e vem de jogos interessantes, 2 jogos fora, goleou o Vasco 4-0 e empatou com esse Galo aí 1-1, foi buscar o resultado. E por fim, para quem tem poucas cartoletas, acho que é válido Roger Machado, para mim, como eu falei na análise do jogo, Juventude contra o Atlético Goianiense em casa é favorito e ele custa apenas 6 cartoletas. Meu primeiro esboço tá montado e se você pulou para ver esse vídeo, eu vou te recomendar, volta o vídeo que você vai perder um monte de dica, um monte de análise, viu? Volta lá depois para você entender o que é, por que esse time, eu dei outras várias dicas, então é uma outra dica que eu te dou. Meu goleiro aqui é Carlos Miguel do Corinthians, nas laterais Esquivel do Atlético Paranaense e Hugo do Botafogo, na zaga Kaique Rocha do Atlético Paranaense e Luan do Palmeiras. Meio de campo com Matheus Pereira do Cruzeiro, Scarpa, não tem como deixar de fora, o homem tá voando, e Vila Sante do Grêmio. No ataque, Júnior Santos do Botafogo, Endrick do Palmeiras e Canóbio do Atlético Paranaense, pra mim não tem como deixar de fora. Treinador aqui, Arthur Jorge. Opções de capitão, Scarpa jogando fora, ele tá jogando muita bola. Matheus Pereira seria um capitão ousado. Qualquer atacante do Botafogo que você escolha, Júnior Santos, Luiz Henrique, tá valendo. Endrick, um capitão mais ousado, mas eu vou aqui com Canóbio, porque o cara tá jogando muita bola. Na última ele foi expulso, mas mesmo assim deu o gol da vitória, ficou de fora na última rodada. Canóbio, esse time aqui, 110 cartoletas. O que é que você achou desse time? Comenta aí. Então é isso, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Nos encontramos aí na atualização do próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal. Me ajuda a bater aí 110 mil inscritos aqui no canal e meta de 1000 likes. Vamos pra cima. Grande abraço, valeu, tchau. Trying to protect your soul.